Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, nessa nossa aula eu quero conversar sobre um aspecto bem importante dentro dos sintagmas nominais, ou que envolve a composição de todos os sintagmas nominais. Trata-se sim da concordância nominal, gente. Bom, vocês sabem que há aspectos muito importantes aí dentro dos sintagmas, né, e que a gente vai tratar, claro, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal. Esses itens, pessoal, vão ser tratados separadamente justamente porque eles demandam reflexões específicas. E, por isso, meu recorte para essa nossa aula, para essa nossa conversa, é de concordância nominal. Tudo bem? Então, vem para cá, vamos conversar um pouquinho, anota aí no seu bloco, no seu caderno, faz as suas considerações, porque você sabe, né? O nosso combinado é eu daqui, você daí. E a gente construindo boas ideias aí sobre as reflexões necessárias à língua portuguesa. Beleza? Então, vem para cá, me acompanha? Vamos lá. Concordância nominal. Quem combina com quem, afinal de contas, né? Muitas vezes, pessoal, há algumas construções bastante esquisitas e a gente já de ouvido diz assim, opa, tem coisa errada aí. Ou concordâncias ainda que esquisitas, que são as consideradas corretas de acordo com a norma padrão e ainda causam, ou justamente por isso, pelo desuso, causam estranhamento ao nosso ouvido, né, quando faladas. Bom, nós vamos trabalhar, gente, observando parte a parte, item a item, daquilo que é mais importante, saber, compreender e aplicar em termos de concordância nominal. Tudo bem? Então, vem para cá, vamos juntos. Olha só, concordância nominal, quem é que combina com quem nessa história, hein? Então, olha só, para a gente saber bem a definição, gente, e como se respaldar com isso, né? Diz assim, ó, na concordância nominal, um adjetivo ou termo de valor adjetivo, então um pronome, um numeral ou um artigo, concorda em gênero, número, com o substantivo a que se refere, né? Então, quem é que é o núcleo do sintagma nominal? O núcleo do sintagma nominal a gente já sabe que é o substantivo, né? Então, olha lá, o substantivo como núcleo do sintagma nominal. E daí, pode haver antes dele artigo, numeral ou adjetivo, propriamente, né? Já depois dele, pessoal, nós nunca vamos poder colocar artigo concordando com ele depois dele, né? O artigo sempre precede o substantivo quando ele ocorre. Mas, depois dele, nós vamos ter adjetivos, tá? O numeral também precede o substantivo quando ocorre. Então, desses três itens que podem acompanhar, que podem circundar o substantivo, só o adjetivo pode vir posposto, ou seja, depois do substantivo. E daí tem regra para tudo isso, né, gente? Se o adjetivo está antes, se o adjetivo está depois, tem sistemática para tudo isso e a gente vai olhando com calma aqui juntos, né, observando passo a passo, tá bom? Então, tá aí, ó, o substantivo é núcleo, o adjetivo, numeral ou artigo, ou todos eles podem ocorrer antes e só o adjetivo pode ocorrer depois, tudo bem? Muito bem. Vamos ver, gente, nós temos aqui regras gerais, regras especiais e quando acontece de o adjetivo estar anteposto, né? Então, a regra geral, a gente disse, olha, o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral, vão concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número. Isso aqui é regra geral, tá? Então, tá aqui, ó, regra geral. Agora vai haver regras especiais, obviamente, né? E que tipo de regra especial pode ser essa? Gente, tem situações em que a concordância do adjetivo ou do termo que está desempenhando essa função, essa concordância precisa ser considerada separadamente, precisa ser considerada como caso especial, né? Então, nas regras especiais, olha só, o termo que tem função de adjetivo precisa
ser tratado de maneira especial. Beleza? Ah, para você ir pensando aí, que maneira especial é essa, hein? O que acontece aí? Bom, então vamos lá. Vamos por partes, né? Quando eu tenho, então, aqui já começa uma primeira regra especial, tá, pessoal? Vamos juntos aí, ó. Eu tenho o adjetivo anteposto. Anteposto, olhem bem a transparência aqui do próprio adjetivo, né? Que se chama anteposto, que é o quê? Que vem antes do substantivo, tá? Antes do substantivo. Por isso ele se chama anteposto. Então, olha lá. Antes de dois ou mais, né? Ele vai concordar daí, pessoal, com o mais próximo, tá? Por exemplo, vejam, eu tenho um substantivo aqui masculino e um substantivo feminino, né? Mas antecedidos, esses dois substantivos estão antecedidos por um adjetivo. Veja, apesar de eu querer estender as características desse adjetivo para os dois substantivos, gente, como ele está antes dos dois, ele concorda com o primeiro. Olha lá comigo, ó. Sentia descompassado o coração e a alma. E daí eu não posso deixar de perceber, pessoal, a função especial aqui desse E somativo, né? Desse E aditivo, tá? Então, ele está somando aqui o coração e a alma para manterem o mesmo patamar, né? Eles têm o mesmo patamar, então, em relação ao adjetivo descompassado. No entanto, a concordância vai se fazer somente com o mais próximo. Claro, eu percebo essas coisas, gente, se eu tiver variação de gênero dos substantivos, né? Se eu não tiver variação de gênero, eu não vou perceber. Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, sentia descompassada a vida e a alma. Olha só, eu não ia perceber isso ou ter isso de maneira tão evidente para mostrar, né? Que o adjetivo anteposto concorda com o primeiro substantivo, né? Então, olha que interessante. É também quando há mudança de gênero que a gente consegue perceber essas coisas, tá bem? Então tá aí, ó, descompassado o coração e a alma, tá? Adjetivo posposto, então, tá aqui, ó, também tá transparente no próprio adjetivo, né? Posposto é que vem depois do substantivo, tá? Quando vem depois de dois ou mais substantivos, o que acontece, gente? Aí a concordância pode ser feita, vejam só, de duas maneiras. Olha só, posso concordar com o mais próximo, veja, os homens e as coisas todas silenciosas, tá? Então, aqui eu tenho um masculino plural e um feminino plural, né? Tá? Posso concordar, então, com o feminino plural, que é o mais próximo, né? Que tá aí. Ou eu posso fazer o quê? Ir para o plural no mesmo gênero dos dois substantivos, se ambos tiverem o mesmo gênero. Por exemplo, flores e cortinas despedaçadas jaziam em um canto. Olha, o que acontece aqui? Flores é feminino plural, né? Cortinas, feminino plural também. Então, o que eu tenho como determinação? Que ora, a concordância aqui está se fazendo com os dois elementos, tá? Com os dois elementos, tudo bem? Então, tá aí, ó. Entretanto, se os substantivos tiverem gêneros diferentes, olha o que acontece, prevalece o plural do gênero masculino. Então, tenho quadros e cortinas. Tem o quadro, que é masculino singular aqui, e tenho cortinas, que é um feminino plural. Pela regra de prevalência, gente, é regra gramatical, o que eu tenho aí? Despedaçados, ou seja, prevalece o masculino para englobar ambos. Então, o que é importante perceber, gente? Que há, vejam, como se diz aqui, ó, o adjetivo posposto, a mais de um núcleo de substantivo, pode ter duas situações de concordância, né? Então, uma concordância com o mais próximo ou uma concordância geral, que daí, tendo o núcleo no masculino, vai para o masculino. Tudo bem, gente? Ó,
Vamos fazendo os exemplos aí para perceber bem direitinho as relações, tá? Daí, pessoal, olha só, vamos lembrar um pouquinho. Adjetivo na função de predicativo do sujeito. Gente, olha só, predicativo do sujeito é um termo da oração, né? Então, deixa a prof lembrar o que é um predicativo do sujeito para a gente fazer direitinho aqui as concordâncias e os exemplos, né? Gente, predicativo do sujeito em ordem direta geralmente vai ser assim, ó. Tem o sujeito, tem um verbo de ligação e daí tenho o predicativo do sujeito, tá? Claro que pode haver inversão sintática, né? Por exemplo, eu posso ter o predicativo do sujeito antes, né? Invertendo, ele pode aparecer antes, depois o verbo de ligação e daí o sujeito. Isso acontece, tá? Assim como outras inversões são possíveis em outros sistemas sintáticos, tá bom? Mas olha só, o que acontece aí? Então, o predicativo do sujeito, geralmente, gente, é um espaço que vai ser ocupado ou por um adjetivo, né? Ou por uma locução adjetiva, tá? Justamente porque é uma característica que vai se fazer a partir ou com base justamente na relação entre o substantivo e a sua qualidade, a sua qualificação, tá bem? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Vamos ver. Aluno e aluna mantiveram-se calados. Vejam, calados é um adjetivo aqui, né? E é um adjetivo que está concordando, que está caracterizando o aluno e a aluna. Um masculino singular e um feminino singular. Por regra de prevalência, lembrem o que acontece? Ambos são qualificados por um masculino plural, tá? Então vejam que interessante perceber isso. Agora o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho dois núcleos de feminino, pessoal, o que acontece? Não vou concordar com apenas um, né? Não vou concordar com singular, mas vou passar os dois para o plural, tá? Então, caladas, vai haver aqui um feminino plural, ok? Então, eu tenho feminino singular aqui, feminino singular aqui. Na concordância, vou passar o adjetivo para um feminino plural, tá? E vejam, gente, todos esses itens que eu estou levantando aqui, conversando com vocês, eles não ferem o ouvido, né? Não causam estranhamento, tá? É só para a gente perceber mesmo as dicas aí para manter essa projeção de como caracterizar as concordâncias, tá bem? Vamos lá, mais um pouquinho, ó. Desconfiados, o zelador e a mulher abandonaram o prédio. Veja só, pessoal, aqui é para deixar claro que mesmo que o predicativo esteja deslocado, né? Lembram que eu disse aqui em cima, ó? Ó a ordem que aparece. A ordem canônica, a ordem usual, né? Sintática, é o quê? Sujeito, verbo e predicativo. Mas eu posso colocar o predicativo antes, como está acontecendo aqui, ó. E como ele está deslocado, ele vem marcado com vírgula, né, gente? Olha só. Desconfiados, vírgula. O zelador e a mulher abandonaram o prédio. A ordem direta dessa frase seria: o zelador e a mulher abandonaram o prédio desconfiados, tá? E seria daí, pessoal, uma concordância como está acontecendo aqui na primeira, né? Os dois núcleos no começo e o predicativo no final. De todo modo, isso aqui é para mostrar, pessoal, ó, que não importa, né? Mesmo que o predicativo esteja aqui deslocado no começo, o que eu tenho? Prevalência do masculino, ó. Zelador é um núcleo, mulher é outro. Ambos estavam desconfiados. Tudo bem? Vai lá. Depois, gente, simplificadas, a nota fiscal e a guia serão mais úteis. Mesma coisa aqui, né? Tem uma marca, pessoal, de feminino plural e tem uma marca de deslocamento do predicativo, né? Ó, a marca é a vírgula, tá? Ele está deslocado para o começo da frase, do sintagma, quando ele deveria, a ordem esperada seria para ele estar no final. Então tá lá, simplificadas, a nota e a guia. Veja, tenho dois núcleos, nota e guia, né? Então ambas no plural. Desconfiado, o zelador e a mulher abandonaram o prédio. Olha só que interessante, aqui para dizer o quê? Que eu posso, além
da percepção aqui do deslocamento do predicativo, eu posso concordar apenas com o masculino por prevalência e por proximidade aqui, ó. Desconfiado, o zelador e a mulher abandonaram o prédio, tá? Simplificada, a nota fiscal e o recibo serão mais úteis, ó, para mostrar direitinho que está concordando com o mais próximo aqui, né? Até mudei o núcleo, o segundo núcleo aqui, senão se eu deixasse guia, né, você ia dizer, ah, mas pode ser concordando com a nota fiscal ou com a guia. Deixei o recibo aqui, ó, para você saber que o que está em jogo aí é a concordância com o mais próximo. Então, vejam, gente, há mais chances de a gente acertar em concordância nominal do que de a gente errar, né? Basta a gente observar um pouquinho dessas regras, dessas percepções, de onde estão colocados os adjuntos, de onde estão colocados os excertos, os pedacinhos de cada frase, e a gente vai conseguindo conectá-los, tá? Então, bem passo a passo a gente consegue perceber essas coisas, tá? Agora dá uma olhada. Bom, aqui, gente, era predicativo do sujeito, né? É quando aparece o adjetivo como qualidade do sujeito. E quando ele aparece como qualidade do objeto, hein? O que acontece? Como é que ele é colocado aí, pessoal, em termos de concordância nominal? Olha só, o que vai acontecer? Na função de predicativo do objeto, vejam, encontrou a filha cansada e abatida. Vamos lembrar o seguinte, gente, o que é o predicativo do objeto mesmo? Vou usar essa primeira frase para falar dessa função sintática, tá? Encontrou, olha lá, é terceira pessoa do singular, posso ter aí o que, pessoal? Um sujeito indeterminado, né? A não ser que eu tivesse, por exemplo, um texto em que a mãe saiu de casa mais cedo, ponto. Encontrou a filha, né? Porque aí eu ia retomar, buscar o substantivo mãe para ser o sujeito também do encontrou, né? Para ser um sujeito elíptico aí, tudo bem? Tá. Agora, olha só. Encontrou a filha cansada e abatida. Então, nesse caso, sozinha assim a frase, o encontrou é sujeito indeterminado. Em quem encontra, encontra alguém, né, gente? Encontrou a filha, tá aqui o objeto direto, tá? É um verbo transitivo direto, tá aí o objeto direto, e daí as características, pessoal, são da filha, né? Ela é que estava cansada e abatida. São duas características, dois adjetivos. Por isso a gente vai dizer que são o quê? Predicativos do objeto. Tudo bem? Ah, muito bem. Então, olha só. O que a gente vai comentar nesse sentido? Vamos voltar aqui. Então, já falei do predicativo. Quero dizer por que é que a gente tem essa concordância, tá? Dá uma olhada lá, então. Encontrou a filha cansada, ó. Quando ele está na função de predicativo do objeto, então estão vendo aqui, ó, o núcleo, o substantivo é filha. Cansada se refere à filha. Encontrou as alunas e os professores cansados e abatidos. Tá vendo? A comissão considerou culpados o tesouro e a secretária. Aqui, gente, por proximidade, o que acontece, ó? Cansados e abatidos. Por proximidade, eu concordo com professores, tá? No entanto, eu estou me referindo aos dois núcleos. Concordo por proximidade e por convenção de que o masculino prevalece na concordância, né? Então, tá aí, ó. As alunas e os professores abatidos, cansados e abatidos. A comissão considerou culpados o tesouro e a secretária, tá? Lembrem sempre, pessoal, olha, esses elementos de ligação, como o e, essa adição aqui, ó, é muito poderosa, tá? Muito poderosa mesmo. Por quê? Porque ela soma, de fato, faz com que os elementos ligados por ela estejam em um mesmo patamar sintático, gente. Estejam em um mesmo patamar de análise, de concordância, de verificação. Tudo bem? Então, tomem esse cuidadinho, percebam sempre que o e tem uma proposição aí poderosa dentro dos elementos. Eu jamais vou poder ligar por e, pessoal, coisas que estejam em patamares sintáticos diferentes, por e aditivo. Tá? Jamais vou poder fazer isso. Ele acaba
transformando o patamar sintático dessas coisas em igualitário, tá? Muito bem, gente. E quando eu tenho dois adjetivos para um substantivo, hein? O que acontece? Olha lá. Emília estuda a língua alemã e francesa. Ah, para o substantivo língua, eu tenho alemã e tenho francesa. São as duas, né, línguas aí. Agora, Emília estuda as línguas alemã e francesa. Então, dos dois jeitos está valendo, prof? Sim, dos dois jeitos está valendo, gente. Ou eu concordo língua com cada uma delas, primeiro a alemã, depois a francesa, ou estabeleço as línguas e depois especifico como alemã e francesa. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de concordância dentro do texto, pessoal? Vamos lá? Olha só, é bem bacana a gente perceber isso, como se dá, né, dentro do texto. Veja só, a gente tem assim, Seychelles, as Ilhas da Fantasia do Índico. As Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, misturam as culturas africana, indiana e francesa, trazidas pelos colonizadores. Além de visitar praias desertas, o viajante conhece o Praslin, ilha onde fica uma das florestas mais antigas do mundo, e sobe o Monte Seychelloise, o mais antigo da região. Opa! Vejam, o que a gente vai ter aí? Vamos analisar juntos, né? Lembrando das regrinhas que a gente estabeleceu anteriormente. Olha lá. Na primeira oração do texto, gente, o que nós temos? As culturas africana, indiana e francesa, né? Estão vendo? Ó, as culturas africana, indiana e francesa. Olha lá. Então, a escolha foi por esse segundo exemplo aqui, né? Poderia fazer assim, gente, ó. As Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, misturam a cultura africana, indiana e francesa. Sim. Pelo exemplo que vimos anteriormente, aqui relacionado à língua, sim, né? Então, são opções, estilos de escrita, gente, que nós podemos lançar a mão no nosso texto, tá? Dá uma olhada depois, queridos, ó. O que mais nós temos aí? Temos outros elementos, como, por exemplo, o que a gente vai ter aqui, ó? Seychelles, as Ilhas de Fantasia do Índico. Vejam, aqui a gente tem o substantivo, né, o nome que está no plural, e daí, obviamente, aqui as ilhas, né, as Ilhas Seychelles, tá? Então, tudo no plural, o nome delas, o artigo, né, e o substantivo também, substantivo comum que as especifica, tá? Depois, gente, além de visitar praias desertas, o viajante conhece o Praslin, ilha onde fica uma das florestas mais antigas. Vejam só, uma das florestas mais antigas. Vejam, eu estou me referindo a uma delas, mas estou falando do grupo todo que está qualificado como mais antigas, né? Por isso eu tenho que colocar no plural, tá? Estou falando de uma das florestas, mas eu estou qualificando as florestas desse grupo como mais antigas, por isso o plural. Então, cuidadinho aí com esses elementos, tá bem? Depois, gente, alguns elementos que causam algum tipo de desconforto às vezes, né? Em relação à concordância, a prof vai caracterizá-los aqui de maneira rápida, até para nossa comunicação no cotidiano, nossa comunicação falada, né? Para a gente usar direitinho. Veja lá. Olha só, pessoal. Obrigado. Quem fala obrigado é quem é do gênero masculino. Quem fala obrigada é quem é do gênero feminino, tá? Então, por exemplo, eu digo obrigada. Obrigada por sua atenção, né? Muito obrigada por seu carinho, tá? Quem pertence ao gênero masculino vai dizer obrigado, tá? E assim a gente estabelece a concordância aí. Mesmo e próprio, gente, tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque olha só, essa história toda, né, de dizer assim, ela disse de si própria, ok? Ela falou por ela mesma, tá? Então, tomar um cuidado, porque eles são adjetivos quando eles concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem, tá bom? E principalmente com o mesmo, gente, vai acontecer confusão, porque ele vai ser advérbio também em outras construções, tá? Então, por exemplo, ela saiu brava mesmo. Olha só,
Quando eu digo isso, ela saiu brava mesmo, eu estou usando o mesmo como advérbio. Estou dizendo que ela saiu brava de verdade, tá? Agora, ela mesma arrumou a mesa. Opa, quer dizer que ela própria, ela mesma, foi ela que fez. Então, aí ele é um adjetivo, tá? Tomar um cuidado, então, quando ele é uma coisa ou outra, certo? O meio, gente, como a gente escuta as pessoas falarem, né? Ah, ela estava meia doente. Não, pessoal. O meia, quando ele vai pro feminino, ele é adjetivo, né? Quando eu quero dizer que a pessoa estava mais ou menos doente, estava um pouco, um tanto doente, e que ela é do sexo do gênero feminino, então eu digo que ela estava meio doente, porque ela estava mais ou menos doente, não é pela metade, tá? Então cuidado disso. Bastante. Tem gente que estranha um pouquinho a concordância do bastante quando eu digo assim, por exemplo, já há bastantes pessoas na plateia, dá para começar, né? Olha só, bastante, pessoal, pode ser advérbio, mas neste caso ele está quantificando o número de pessoas dentro de uma plateia, ele é adjetivo, tá bom? Então, bastantes pode ir para o plural, sim, né? O é proibir, o anexo e o incluso, olha só, gente. Anexo e incluso, quando adjetivos, vão concordar em número e gênero. Mas tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes a gente tem expressões adverbiais com essas palavrinhas, né? Principalmente com anexo, tá? Eu digo assim lá, ó, em anexo seguem as cartas e as guias. Olha, é feminino, mas o anexo continua no masculino e no singular. Aliás, ele nem tem gênero nesse caso, né? Por quê? Porque ele é uma locução, um adjunto, adverbial, né? Então, em anexo, quer dizer, como as cartas e as guias seguem. Portanto, adjunto adverbial, gente, não vai pro feminino ou pro plural, tá? Mantém-se assim. Agora, se eu disser as cartas e as guias vão anexas, aí sim, pessoal, porque aí ele é adjetivo, ele não é adjunto adverbial, tudo bem? Então, tomar esse cuidado é bem importante. O é proibido é bom e é necessário. Tem que ver se há artigo acompanhando o elemento substantivo com que ele concorda, tá? Por exemplo, quer ver? Vou trazer aqui a exemplificação, ó. É proibida a entrada de animais. Certíssimo, né? Se eu colocar é proibida, ok? É proibida a entrada de bicicletas. Então, esse aqui está certo, esse aqui precisa de conserto. Por quê? Porque se houver, gente, o adjetivo acompanhando o substantivo no feminino, então precisa ser é proibida, tá? Se não houver o artigo, aí sim fica é proibido. Então, estaria certo escrever assim também, ó. É proibido entrada de animais, tá? O que acontece? Se eu não tenho o artigo antes do feminino, do substantivo feminino, eu deixo o é proibido no masculino. Se eu tenho o artigo, gente, como é nos dois casos aqui, ó, eu tenho que colocar é proibida a entrada, ok? Então, regrinhas especiais, gente, de concordância, que são importantes a gente observar, tá? Dá uma olhada noutra placa aqui, ó. Proibido a entrada e permanência de ambulantes no condomínio. Ó, aqui fica bem certinho se eu disser o quê? Proibido, entrada e permanência. Então, eu tiro aí o artigo de um e também já não tinha no outro, né? Mantenho o paralelismo. Proibido um e proibido o outro. E daí, para finalizar, pessoal, queria falar um pouquinho de caso de concordância ideológica. O que é isso, né? É quando, por exemplo, a gente tem um núcleo que parece concordar de alguma maneira, mas que acaba aparecendo de outra forma, tá? Por exemplo, pessoal, olha só, a ideia da concordância ideológica. Uma brincadeirinha aqui, ó. Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade, né? Ele está falando de um grupo, mas de uma entidade, tá? Por isso a ideia, a brincadeira aí do Nós, o Pistoleiro. Uma bela e divertida crônica do Moacir Scliar, pessoal. Vale a pena
lê-la na íntegra, tá? Para perceber justamente também esses efeitos de concordância. Tudo bem, gente? Um abraço, curte, comenta, conversa conosco. Daqui a pouco a gente se fala em outra aula. Tchau, tchau!